Vamos orar? Querido e bondoso Senhor, que estás nos altos céus, nós queremos neste momento agradecer o privilégio de já podermos ter passado a primeira parte da nossa liturgia aqui em Tua casa. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu nos ofereceste através da recapitulação da lição, pelas bonitas mensagens que deixaste já no nosso coração e que elas possam brotar como sementes frutíferas em crescimento espiritual na existência cristã de cada um de nós. E agora, bondoso Senhor, pedimos que possas estar presente entre nós por meio do Teu Santo Espírito. Espírito esse que venha a acalentar no nosso coração o desejo sincero de Te ouvirmos, a força para pormos em prática os Teus ensinamentos e que, Senhor, aqueles que se encontrem ansiosos e preocupados com as perplexidades da vida, que Tu, Senhor, possas colocar no nosso coração a Tua paz, de maneira que apenas exista espaço para ouvir, Senhor, aquilo que Tens para nós e que, Senhor, cada um de nós possa verdadeiramente ser transformado à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. É o que Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia. Espero que todos se sintam bem na casa do Senhor. Damos as boas-vindas a todos, em especial às visitas que se encontram no nosso meio e também àqueles que nos vêm através da internet. Vamos dar lugar então ao primeiro cântico no serviço desta manhã, louvando o Senhor através do cântico número 240. 240.
convido os meus irmãos e amigos e visitas, os que pudermos, a nos ajoelharmos enquanto vamos pedir a bênção de Deus. Santo Deus, Criador dos céus e da terra e todas as coisas visíveis e invisíveis, nós te agradecemos mais este privilégio que nos dás de podermos ver a tua casa, louvar, Senhor, aprender de ti, ajuda o teu servo na exposição da tua palavra, que as nossas almas possamos realmente louvar-te e bendizer-te em todo o nosso viver, para que assim realmente Jesus possa viver em nós e nós vivermos contigo. Ajuda todos os que estamos aqui e as nossas famílias, a todos aqueles que nos escutam nesta audição. Ajuda o teu servo e ajuda cada um de nós a guardarmos a tua palavra e vivermos e assim demonstrarmos aos outros que realmente temos uma esperança e queremos seguir ao Senhor Jesus. Fica conosco, abençoa o teu servo, toda a sua família, todas as nossas famílias. Tudo pedimos com um bom sábado, no querido amor santo do Senhor Jesus, do bendito Filho nosso Salvador. Amém. O Departamento de Mordomia manda uma mensagem para a Igreja do Funchal esta manhã, que a oferta que será levantada profunda a Igreja local, nacional e mundial. Mas para termos uma certeza daquilo que vamos dar, a Bíblia nos informa em Deuteronômio 10:14, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra de tudo o que nele há. Em Levítico 25:23 diz-nos, identifica-o como dono de toda a terra. Ageu diz-nos, minha é a prata e meu é o ouro. Ele diz-nos o que o Senhor é, Ageu. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. O salmista também tem uma mensagem que diz, porque meu é todo o animal da selva e as alimárias entre as milhares das montanhas, conheço todas as aves e montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a plenitude. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Deus tem o controle supremo de tudo o que acontece na terra. Que maravilhoso Deus, e é este a quem nós servimos. E servimos com todo o amor e todo o coração. Hoje, ao devolvermos o nosso dízimo e ao darmos livremente as nossas ofertas, confirmamos que Deus é o dono de toda a criação e da nossa vida. Pai nosso, celestial, louvamos-te e agradecemos por seres o Criador e o mantenedor de tudo o que há na terra e nos céus. Amém. Os dízimos e as ofertas, começando em primeiro lugar pelas crianças, depois serão os adultos.
Vamos nos levantar para fazermos uma oração. Querido bem amado Pai, agradecemos todas as bênçãos que Tu nos dás. Agradecemos tudo aquilo que Tu fazes por nós, mesmo às vezes sem nós nos apercebermos, Senhor. Quero-te pedir uma grande bênção para todas as pessoas que aqui depositaram os seus dízimos e as suas ofertas, para que na sua vida possam ter tudo o que elas necessitam. Tudo o que eu te peço em teu maravilhoso nome. Amém. Bom dia a todos estes meninos lindos que estão aqui à minha frente. Está tudo bem com vocês? Estão contentes por estarem aqui? E ainda mais contentes vão ficar depois de ouvir a pequena história que eu tenho para vocês hoje. Que é uma história muito conhecida, aliás, muitos de vocês já devem conhecer. Sobre um pecado escondido. Às vezes nós pensamos que podemos esconder alguma coisa e se calhar até conseguimos. Ao desobedecermos, conseguimos esconder algo às pessoas que estão ao nosso lado. Mas será que conseguimos esconder a toda a gente? Ou será que há alguém que nos conhece, que parece que tem uma lupa muito grande, que vê o nosso interior e sabe que nós estamos a esconder alguma coisa? Quem é? Jesus, Deus. Hoje vou-vos contar como às vezes o desobedecer e esconder pode até prejudicar outras pessoas. Sabem, no tempo de Josué, eles tinham acabado de conquistar a cidade de Jericó e avançaram muito rapidamente para outra cidade que havia ali muito perto, que era a cidade de Ai. Foram confiantes, determinados, só que voltaram derrotados, muito tristes, muito desanimados. Josué ficou assim um pouco espantado com tal derrota, porque era uma cidade mais pequena, que não eram precisos ir tantos soldados para combater as pessoas que vinham naquela cidade, ao contrário de outras que eles tinham vencido, mas aquela ali, Israel perdeu. E então Josué ajoelhou-se e perguntou onde é que está o capitão, o Deus que lhes tinha dado a vitória nas outras cidades. E Deus disse, eu estou aqui, mas há qualquer coisa em vós que está a impedir de vocês conquistarem esta cidade. E era exatamente um homem chamado Acã, que tinha roubado algumas coisas que Deus tinha dito para não tirar, e ele levou e escondeu. Claro que quando eu ouvi Josué falar nisto, ele já ficou um bocadinho ansioso, mas tentou sempre manter aquelas coisas, que era uma capa, era ouro, era prata, debaixo da tenda que ele via lá enterrado no chão. Até que Deus orientou Josué para descobrir quem é que tinha aquele pecado escondido, quem é que tinha desobedecido a Deus e tinha levado coisas que Deus tinha dito para não levar. Primeiro descobriram qual era a tribo de Judá, depois descobriram a família, depois descobriram até o avô daquele que tinha feito aquele pecado, que era Acã. E quando Acã viu que já tinham detectado quem era o avô da pessoa que cometeu o pecado, ficou super nervoso, super ansioso. Até que ele próprio confessou que tinha realmente tirado algumas coisas que Deus tinha proibido para tirar e que tinha escondido. E ele pensou que poderia esconder aquilo para toda a vida. E foi o que aconteceu. Ele conseguiu esconder para toda a vida. Se calhar aos homens talvez, mas a Deus é impossível. Porquê que esta história está na Bíblia? O que é que Deus quer que nós aprendamos, ouvirmos ou lermos esta história? A nunca esconder
a verdade. Mesmo nas situações mais difíceis, quando nós erramos, e isso serve de lição para vocês e também para nós, adultos, nós não devemos esconder a verdade. Porque ao esconder a verdade, há pessoas à nossa volta que podem ser prejudicadas com isso. Há quem desobedeceu a Deus e se calhar algumas das pessoas que foram combater a cidade de Dai e que morreram eram boas. E por causa de um pecado de alguém, elas faleceram. Então nós temos hoje que prometer a Deus que mesmo nas situações mais difíceis, o que é que vamos fazer? Contar sempre a verdade. Amém. Tenham um bom sábado. Estou cansado de encontrar as pessoas sem sorrir, caminhando em meio à dor e sem rumo aqui. Vão vivendo sem sentir o amor de Deus. A tristeza e solidão são caminhos seus. Conhecer Jesus é viver o amor. Ele é paz na aflição, Ele é salvação. Conhecer Jesus é viver o amor. Ele é fonte de poder que me faz viver. Cristo é luz na escuridão.
podem conhecer este grande amor, conhecer Jesus é viver o amor. Ele é paz na aflição, Ele é salvação. Conhecer Jesus é viver o amor. Ele é fonte de poder que me faz viver, que me faz viver. Obrigado aos nossos 3 irmãos que estiveram aqui à frente hoje a cantar. Nós não sabemos ainda se são 2 rapazes e uma menina ou se são 2 meninas e um rapaz. Não é? Ainda não sabemos, não. Muito bem. Muito obrigado pela bonita mensagem que nos trouxeram. Nesta manhã, queridos irmãos, quero saudar a todos aqueles que aqui estão presentes, saudar aqueles nossos irmãos e amigos que nos assistem também a partir desta transmissão de internet. Que o Senhor os abençoe. É algo muito especial. Cada vez que nós temos a oportunidade de abrir a Palavra de Deus para a estudar e para ouvirmos o Senhor nos falar através justamente da sua Escritura, este manual milenar que tanta sabedoria traz aos cristãos e que por tantas gerações tem orientado a humanidade. É um privilégio muito especial sempre que nós, como filhos de Deus, temos a oportunidade de abrir a Bíblia. E hoje gostaria de convidá-los a abrirmos a Palavra do Senhor no capítulo 12 da Epístola aos Romanos. Romanos, capítulo 12. E nós vamos ler ali 2 ou 3 versículos deste texto. Sabem, meus amigos, a Palavra de Deus, ela fala-nos por várias situações a respeito de um conjunto de capacidades que Deus dá à sua igreja, que Deus chama de dons espirituais. E nesta manhã eu gostaria de vos falar, da parte do Senhor, a respeito de um dom espiritual muito útil, muito interessante, que é altamente relevante para líderes da igreja, que é extremamente necessário aos pais no processo da educação dos seus filhos, também é necessário aos filhos para poderem, de alguma forma, resolver e abordar os problemas domésticos, é necessário aos maridos e às esposas quando precisam efetivamente confrontar o seu cônjuge com coisas importantes e relevantes. É necessário àqueles que no trabalho precisam liderar ou àqueles que são liderados. E que dom espiritual é este? Vamos ler. Romanos, capítulo 12, e nós vamos ler do verso 6 em diante uma pequena lista de dons espirituais que o apóstolo Paulo ali apresenta. Romanos, capítulo 12, do verso 6 em diante. Embora o dom que nos interesse de modo especial refletir nesta manhã está no verso 8. E então o apóstolo Paulo diz assim, de modo, verso 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado,
e o que exercita misericórdia com alegria. O dom sobre o qual gostaria de partilhar algumas reflexões espirituais e da parte do Senhor nesta manhã com os irmãos e com aqueles que nos assistem também pela internet é o importante e interessante dom de exortação ou da exortação. Sabem, meus irmãos, muitas vezes quando estudamos os dons espirituais, focamos-nos naqueles que têm uma responsabilidade, um efeito funcional na igreja. Então focamos-nos muito no dom da pregação, que muitas vezes está associado ao ensino, aos dons de administrar. E estes dons, sem dúvida, são extremamente importantes, mas nem sempre damos a devida atenção a este dom que aparece aqui no verso 8, que é o dom de exortar. Sabem, a palavra exortar é uma palavra que na Bíblia está associada ao Espírito Santo. Sabem que quando Jesus falou no capítulo 14 e 16 de São João sobre o Espírito Santo e se referiu a ele como o Consolador, Jesus usou uma palavra que em grego é parakletos. E esta palavra, desta palavra, ou da raiz desta palavra, deriva a palavra que tradicionalmente temos usado nas traduções da Bíblia para a língua portuguesa como exortar, encorajar e consolar, que é a palavra paracletin. E esta palavra, que tem a mesma origem da palavra que é usada para Jesus, Consolador, significa justamente consolar, exortar, encorajar. E agora reparem numa coisa muito interessante. Entendendo que estas palavras são semelhantes ou têm uma origem comum, isto quer dizer que, em grande medida, quando um crente exercita o dom da exortação, este crente, na realidade, está a fazer algo muito semelhante àquilo que é o ministério do Espírito Santo, que é o de consolar, de confortar, de exortar, de encorajar. Assim, gostaria, meus queridos irmãos, de partilhar convosco algumas ideias daquilo que o Senhor quer nos ajudar a entender como sendo este um importante dom espiritual. Sabem, queridos, quando todos nós certamente já tivemos a oportunidade ou por vezes a difícil responsabilidade de chegar junto de alguém para dizer alguma coisa que sabemos ser desconfortável, mas não sabemos muito bem como fazê-lo. Não estou a falar aqui, por exemplo, de dar a notícia a uma pessoa que acabou de perder um parente seu, dizermos a respeito do falecimento deste seu ente querido. Não estou a falar disto, estou a falar de outras questões, muitas vezes que são situações constrangedoras e que é necessário tato, é necessário sensibilidade, é necessário grande inteligência emocional para saber dizer as coisas da forma correta e de modo a que a pessoa efetivamente possa entender aquilo que o Senhor deseja e espera dela. Para que nós possamos entender um pouquinho melhor isto, ou a importância deste dom, gostaria que nós pudéssemos ainda ver alguns outros textos bíblicos que nos falam a respeito da exortação, não só como um dom espiritual, e nós nunca podemos esquecer isto, de que exortar é efetivamente um dom espiritual, mas podermos perceber qual a amplitude bíblica que a exortação efetivamente tem. Gostaria, portanto, que nós pudéssemos ver ainda 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e vamos ler do verso 1 ao verso 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Ali, o apóstolo Paulo vai demonstrar de forma prática algumas ideias associadas a este importante ministério do qual, queridos, acredito que todos nós somos necessitados e, vez por outra, precisamos também de o exercer com grande sabedoria e com grande cuidado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 em diante. Diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus
que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. O apóstolo Paulo está aqui aos Tessalonicenses a dar um conjunto de conselhos, de recomendações que têm como objetivo incentivá-los de forma positiva, encorajá-los a uma vida de obediência. Na realidade, o apóstolo Paulo está a ser positivo, está a ser otimista. E a exortação é justamente isso. Exortar é claramente incentivar aqueles que são nossos companheiros de jornada para o céu, pelo amor de Cristo, pelo amor da verdade e pela alegria de estarmos em sintonia com a vontade de Deus, de fazermos aquilo que o Senhor pede de nós. Por essa razão, exortar tem, diríamos assim, uma peculiaridade, um conjunto de peculiaridades que o distinguem de um outro dom, mas este dom não é um dom espiritual da parte de Deus. E, meus queridos irmãos e amigos, se Deus tem os seus dons, o inimigo de Deus, infelizmente, também tem os seus dons espirituais. E, por vezes, é fácil de nós confundirmos o dom da exortação, que é um dom espiritual da parte de Deus, confundirmos-lo com um outro dom espiritual, mas que não vem da parte de Deus, que é a acusação e a crítica. Nós vamos fazer o seguinte: para tornar mais prática e talvez mais didática esta compreensão deste assunto, nós vamos ver, por contraste, aquilo que é admoestar e aquilo que não é admoestar. E acreditem, irmãos, as ideias que vou partilhar convosco são ideias bíblicas, são resultado de um estudo relativamente longo que, pela exiguidade do tempo que aqui temos, hoje não terei a oportunidade de partilhar convosco todos os textos bíblicos que suportam estas ideias, mas que, pelo conhecimento que cada um de nós tem da Escritura, facilmente conseguirá encontrar os conceitos bíblicos e escriturísticos que estão por detrás de cada uma das afirmações. Assim, queridos irmãos, deixem-me dizer-vos que admoestar ou exortar implica num desejo de mudança. Quem admoesta, efetivamente, está interessado na mudança. A acusação ou a crítica, que é um dom espiritual do inimigo, tem como objetivo colocar vergonha naquele que é alvo da admoestação ou, no caso, da acusação. A admoestação tem como propósito levar ao arrependimento, não fazer com que a pessoa se sinta culpada e com remorsos. A admoestação ou a exortação implica no reconhecimento e na confissão do pecado, não na acusação e nem na racionalização. Racionalização implica em justificar os seus próprios atos, os seus próprios erros, tentando argumentar consigo mesmo ou com outros no sentido de justificar as suas faltas. A admoestação tem como objetivo a alegria que resulta do gozo do perdão e não na tristeza e no ressentimento. A admoestação tem como base a esperança, não o desespero ou o desânimo. Admoestar implica em contemplar a Cristo e não em observar, numa perspectiva horizontal, os defeitos dos outros. Aquele que admoesta tem sempre uma atitude otimista, ou seja, olha para aquilo que cada um de nós se pode tornar, enquanto que a acusação, como um dom espiritual do inimigo, tem como perspectiva o pessimismo, olhando para o passado e para aquilo em que nos tornamos. A exortação tem como base a benignidade
que é a capacidade de esperar o melhor dos outros e não a suspeita, que tem como base a desconfiança e a suspeita. O perdão e a reconciliação são o grande objetivo do processo de exortação e do verdadeiro exortador. Não a amargura, o ressentimento e a desunião. Aquele que exorta tem como propósito a restauração espiritual, o crescimento e o enobrecimento da condição espiritual daquele que é exortado. Em contrapartida, o ministério da acusação e da crítica tem como objetivo a degradação espiritual e resulta em atrofia espiritual, raquitismo moral e desmoralização anímica. Quanto à motivação daquele que exorta ou daquele que admoesta, ele tem em vista a mudança de atitude, não a punição. Aquele que admoesta ou que exorta centra-se na recuperação e não apenas na denúncia rancorosa das falhas do comportamento e do caráter daquele que falha. O verdadeiro admoestador, que tem o dom da exortação do Espírito, tem como objetivo o futuro bem-estar dos seus irmãos, dos crentes. Em contrapartida, o acusador olha para o passado e lamenta os resultados no presente. Aquele que exorta tem como alvo o perdão e a misericórdia, enquanto que o ministério da acusação tem como objetivo o castigo e a justiça. Quando você e eu, querido amigo e irmão, temos no nosso coração o sentido do espírito de exortação, o que nos motiva é o amor, o altruísmo e a solidariedade. Quando, na realidade, o falso dom espiritual, movido pelo espírito de Satanás, tem como sentimentos basilares o ódio, o rancor, a mágoa e a inveja. O exortador é construtivo, enquanto que o acusador é demolidor. Aquele que exorta, agrega, através de uma atitude inclusiva. O acusador espalha, tem como objetivo desunir e tem uma atitude exclusivista. O verdadeiro exortador tem no seu coração um sentimento de humildade, consciente que ele mesmo também é um pecador. O espírito de acusação está baseado na arrogância e no sentimento de justiça própria. Queridos irmãos e amigos, que tipo de dom vos convém ter? Que tipo de servo vos convém exercer? Ou que tipo de serviço vos convém exercer? O ministério da acusação ou o exercício do dom da exortação? Gostaria ainda de ler convosco mais 2 textos bíblicos. O primeiro deles encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Segunda Epístola do apóstolo São Paulo ao jovem pastor Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Meus irmãos, embora estas palavras sejam dirigidas a um homem que exercia o ministério pastoral, não quer dizer que cada um de nós não possa também aplicá-las a si mesmo. Apesar de talvez alguns de nós, nem todos nós, termos cargos de liderança na igreja, mas cada um de nós pode ver nestes conceitos um conselho para si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. O apóstolo Paulo diz então o seguinte: conjuro-te, é uma palavra forte, convoco-te solenemente em nome do Senhor, diz o apóstolo Paulo,
conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, que redarguas, que repreendas, que exortes com toda o quê? Com toda a longanimidade e doutrina. Eu não sei se os irmãos têm a noção do que a expressão longanimidade quer dizer. A expressão longanimidade é uma extensão do conceito de paciência. Longanimidade é uma paciência estendida no tempo e na intensidade. E é isto que o Senhor nos convida a sermos. Aqueles que estejam disponíveis para perdoar 40 vezes 7. Agora reparem nesta expressão que o apóstolo Paulo aqui utiliza. Admoestar ou exortar. Na realidade, isto tem que ver com a capacidade de fato, falar ao coração. Sabem que o dom da exortação e o dom do ensino são dons paralelos. Ensinar e exortar têm, diríamos assim, são dons muito próximos, mas que têm enfoques ligeiramente diferentes. Ensinar é falar à mente e à razão. Exortar é falar ao coração e às emoções. E reparem numa coisa muito interessante, amigos e irmãos, é que nós podemos ser pessoas extremamente racionais, mas nunca tomaremos decisões, a menos que o façamos com o coração e com as emoções. Podemos estar cheios de grandes argumentos teológicos, mas podemos estar perdidos, porque não decidimos seguir a vontade de Deus na nossa vida. Um exemplo claro disto é a vida de Nicodemos. Um homem que precisava nascer de novo. Cheio de teologia. Todos os seus conceitos teológicos eram corretos, eram irrepreensíveis, de uma lógica teológica irretocável. Mas este homem precisava do Espírito, precisava nascer de novo, precisava de uma nova experiência. Queridos amigos, nós podemos ser muito bons na teoria, mas somente quando no coração e nas emoções decidimos seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, é que conseguiremos efetivamente encontrar o caminho da salvação. E agora reparem aqui, é algo tão importante e interessante como isto. Deus convida-o a si e a mim, querido irmão e amigo, a exercermos o dom da exortação. Quantas vezes maridos e esposas não precisam de ter aquele jeitinho certo de chegar junto do seu companheiro ou da sua companheira para lhe dizer alguma coisa que precisará certamente ser ajustada para que o relacionamento dos dois seja mais adequado. Quantas vezes pais sentem a necessidade de encontrar a forma certa de chegar ao coração dos seus filhos para lhes dizer alguma coisa que é importante e que é indispensável para que a sua vida em formação de caráter efetivamente possa ser ajustada. Quantas vezes os filhos pensam e fazem cenários mentais no momento, na necessidade de encontrar a maneira certa de dizer aos seus pais aquilo que eles realmente lhes querem dizer. Quantas vezes pessoas ansiosas e angustiadas precisam encontrar a ocasião certa para dizer ao seu patrão alguma coisa que querem muito partilhar, mas que não sabem como fazê-lo e não encontram o carisma adequado para o realizar. Quantas vezes pastores e anciãos oram, suplicam ao Senhor a sabedoria da parte de Deus para poderem dizer da forma certa, no momento adequado, aquilo que o seu irmão, que o seu companheiro de jornada para a Canaã Celestial precisa ouvir, da forma que ele efetivamente possa aceitar, no momento importante da encruzilhada da sua existência, quando, por vezes, o que está em jogo é a vida ou a perdição eternas. Queridos amigos e irmãos, talvez muitos de nós tenhamos, até agora, passado por alto este importante dom espiritual,
mas do qual, acreditem, tenho aprendido com o Senhor que todos nós necessitamos. E acreditem ainda mais, meus irmãos, que em Jesus nós encontramos a verdadeira motivação e o verdadeiro exemplo. E eu quero ler convosco uma belíssima citação de Ellen White, que há vários anos trago na capa da minha Bíblia e que a leio com muita frequência para me recordar de como é importante, através das palavras que dirigimos àqueles com quem caminhamos, seguirmos o exemplo de Jesus. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 245, no parágrafo 1, Ellen White diz estas palavras memoráveis. Cristo, mesmo, nunca suprimiu uma palavra da verdade, mas sempre a proferiu com amor. Exercia o máximo tato e cuidadosa e benévola atenção em seu trato com o povo. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou nunca, sem motivo, uma dor a uma alma sensível. Não censurava a fraqueza humana. Jesus denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas tinha lágrimas na voz quando emitia suas esmagadoras repreensões. Chorou sobre Jerusalém, a cidade amada, que o recusava receber a ele o caminho da verdade e a vida. Rejeitaram-no a ele, o Salvador, mas olhavam-os com piedosa ternura e com tão profunda dor que lhe partiu o coração. Toda a alma, aos olhos de Jesus, era preciosa. Conquanto se portasse sempre com divina dignidade, ele inclinava-se com a mais terna consideração para com todo membro da família de Deus e via em todos os homens almas caídas, cuja missão era salvar. Meus prezados irmãos e amigos, olhando para Jesus, toca-me profundamente a ideia de que Jesus nunca proferia uma palavra rude ou severa de forma desnecessária e que ele denunciava sem temor a hipocrisia e a incredulidade, além da iniquidade. Mas quando o fazia, Jesus tinha lágrimas na voz. Meus irmãos, meus queridos amigos, nós que caminhamos juntos a estrada para a Canaã Celestial, quão bem nos fará pedirmos ao Senhor este dom espiritual. Que o Senhor nos ajude a vivermos, a falarmos e a pensarmos com o coração de Jesus. Amém. Nós vamos terminar o nosso culto esta manhã entoando o hino número 402. 402.
Oremos. Querido e bom Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos falas ao coração com carinho, através do maravilhoso Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é o nosso exortador e que é aquele que nos encoraja através do seu magnífico ministério de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Querido Senhor, neste momento, ao nos despedirmos para o nosso lar, queremos, bom Pai, pedir-te que possas nos acompanhar com a bênção do dom da exortação. Ao termos sido por Ti exortados, Senhor, que nós mesmos possamos também fazê-lo da forma digna e benévola com que Tu o fazes. Nós te pedimos isto, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.